Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo HCTR11. Vamos ver aí qual foi a performance desse fundo de CRI, né? Esse fundo de papel que tem CRI, tem fundo de investimento imobiliário também no seu portfólio. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de outubro, né? E saber o porquê de muitos fundos aí está caindo no mercado, tá? Então fique ligado, esse vídeo está muito interessante. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Eu vou deixar esse relatório gerencial, o link para você baixar diretamente do site da B3 também na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos aqui falar do HCTR11, né? O relatório que saiu aí na última sexta-feira. Então, um fundo aí que tem caído muito no mercado, tá? Vamos falar aqui de algumas características do fundo, para quem não conhece, né, o fundo. Ele que é um fundo com mais de 2,6 bilhões de patrimônio líquido, tá? Tem mais de 22 milhões de cotas emitidas. O valor da cota de mercado encerrou outubro a R$ 101, né? Muito aí abaixo do valor patrimonial do fundo, e tem mais de 207 mil cotistas. Eu não sou cotista do HCTR, já fui em 2021 ali, né? Mas não sou mais, né? Tem outros fundos de CRI na minha carteira, mas se você se inscreva aí, porque todos os meses a gente faz a leitura aqui do relatório gerencial, tá acompanhando o HCTR11, né? Através do que a gestão está fazendo e também os resultados do fundo, tá? Fundo que tem o objetivo aí, a política de investimento, investir principalmente em CRIs, tá? É para investidores em geral. O início do fundo foi lá em setembro de 2018. O prazo de duração é indeterminado. Quem gere o fundo é a Hectare Capital, gestora de recursos, e quem administra é a Vortex DTVM, cuida de toda a parte, né, administrativa e tudo mais, né? Taxa de administração, controladoria e custódia, que é o da Vortex, é de 0,21 ao ano sobre o patrimônio líquido, e a taxa de gestão pago a Hectare 0,99% ao ano sobre também o patrimônio líquido, tá? Essas taxas são pagas, como eu sempre falo aqui, destaco, né, que muitos às vezes não sabem, mas ela já vem descontada no resultado mensal do fundo, né? Já é apropriado ali mensalmente, proporcional ao mês, né? Já que é uma taxa anual. Ele também tem uma taxa de performance, ó, de 10% do que exceder a variação de 100% do CDI. Tá, então o CDI está aí próximo a Selic, né, quase 3,60, mas 13,60 aproximadamente, né, a expectativa. Então o fundo tem desafio, né, de estar atualmente, né, realmente é um desafio agora, ceder aí 10% da Selic, né. Então o fundo que tem ali, historicamente, tem bons resultados, boas distribuições, né, e se não me engano o yield dele está em torno de 17% sobre o valor de mercado dele, tá? Ele está descontado no mercado em torno de 15%, se eu não me engano, tá? Então, sobre normalmente as taxas de performance são de acordo com os resultados, né? Então tem toda ali a questão da rentabilidade do fundo em determinado mês. Bom, vamos seguir aqui então com o fundo, né? As informações que a gente precisa saber aí durante o mês do que aconteceu. Então, comentários aqui do gestor, ele fala que no dia 8 de novembro, já que é um fundo que anuncia os seus proventos aí sempre no quinto dia útil no mês subsequente ao que ele faz referência, né? Então anunciou no dia 8 de novembro os resultados de outubro, né? E quem era cotista ali no dia 8 de novembro fez jus, né, ao resultado distribuído, e paga normalmente no 10º dia útil, né? O fundo distribui então R$ 1,10 por cota, tá? Ele explica aqui que o resultado basicamente ele pegou ali o IPCA negativo de agosto e setembro, né? Então teve uma queda muito grande também no resultado nesse mês de outubro, como a gente pode verificar um pouco mais para baixo daqui a pouco, né? E ele destaca aqui só o CRI BWIC que pegou, né, parte ali dos resultados em relação à variação do IPCA de outubro, tá? Que foi de 0,59% positivo, tá? Agosto e setembro que foram negativos, né? Os 2 meses aí foram 3 meses de deflação. Agosto e setembro foram os 2 últimos, né? Então os resultados dos fundos de CRI já saindo desses meses de deflação com relação à correção monetária dos papéis, né? Então que pode a partir de então começar uma melhora nos resultados do fundo aí, provavelmente a partir de janeiro, já que
a inflação já está vindo positiva novamente, né? E ele fala aqui que no mês foi utilizada uma reserva de resultado de 7,2 milhões, muito próximo do que foi usado também no mês anterior, no resultado de setembro, né, para poder manter ali a distribuição de R$1,10. E a expectativa e o objetivo foi justamente isso, né, manter um resultado igual ao mês anterior. E ele fala que após 3 meses consecutivos de deflação, outubro veio uma inflação positiva, né, 0,59%. E essa variação impactará principalmente na distribuição de dezembro, como eu falei, né? Dezembro, janeiro, mas vai pegar somente 15 dias úteis, né? No mês de dezembro, mês de muitos feriados também, né? Então, muitas festas de fim de ano acaba também tendo menos dias de feriado, menos dias úteis, né? No mês de dezembro. E também ele fala aqui sobre esses dias, né, 15 dias dos últimos do mês do ano de correção monetária e influência pela variação de outubro, que foi de 0,59%. Então vai vir a inflação aí de novembro, né, que provavelmente aí também vai ser positiva, né, vai ser a variação acima de zero, né, e os demais 8 dias úteis terão influência na variação de novembro, que a gente não vai saber, né, a expectativa é que seja positiva. E menor, né? Menor na verdade do que outubro, tem uma expectativa de ser entre ali próximo a 0,45%, segundo a previsão aí da Anbima. Bom, ele fala aqui que outubro teve algumas movimentações, né? Então adquiriu 23 milhões e vendeu 46 milhões. Então o fundo fez um caixa aí nesse período, né? E vendeu também, FIIs também, né? Mais de 10 milhões em fundo de investimento imobiliário da sua carteira. Tá, então todas essas alocações ele fala que foi aumento de posições, então não teve ali ativo novo, né? Então ele aumentou a posição em alguns papéis que ele já tinha. E dentro dessas aquisições ele diminuiu o risco um pouquinho aí da carteira, né? Adquiriu 80% de CRI dentro de tipo aí sênior, 80%, e 20% apenas de subordinado, né? Dentro aqui de uma explicação rápida desses riscos, né? Em relação ao tipo de subordinação. As cotas sêniores e as únicas, elas têm preferência na distribuição do fluxo financeiro, né? Então, num fundo, enquanto maior as cotas sênior e cotas única, ela tem um risco menor em relação aos recebimentos desses CRIs que eles têm essa subordinação. Ele fala aqui também que 67% das aquisições foram indexados ao IPCA e 33% pelo IGPM. Tá? Então, o fundo ainda não fazendo um equilíbrio com relação à taxa básica de juros, né? E buscando aí ainda papéis indexados à inflação. IPCA e IGPM estão muito próximos, né? Então acaba que provavelmente possa se voltar aí as negociações dos CRIs indexados ao IGPM. Com relação às vendas dos CRIs, todos os foram negociados ao preço PU par, né? Que é a curva do papel. Isso aqui também não precisa de saber para agora. E, além disso, ele fala aqui que os dividendos pagos, né, que estão na DRE, foram esses daqui, como sempre, né, os 3 que pagam dividendos aí da carteira de FIIs do fundo, né, o HCHG, o HBHY e o HREC, pagaram aí para o fundo em torno de 1,8 milhões de reais. Bom, vamos seguir então aqui. Bom, então vamos continuar aqui. Aqui ele fala sobre os fundos de investimento imobiliário investidos, né? Você pode depois baixar aqui, fazer essa leitura para você se atualizar dos fundos que ele tem aqui, né? Não atualizou muita coisa não, tá? Mas ele fala principalmente das 2 maiores posições que ele tem na carteira, que é o Serra Verde, né? O SRVD11 e o XBXO11, que é aquele shopping Nova Feira da Madrugada, lá de São Paulo. Então ele passa aqui todos os meses, coloca aqui no relatório, né? Para a gente poder ficar sabendo o que está acontecendo. O Serra Verde chegou a pagar alguns meses, né, de proventos para o fundo, não está pagando agora mais, né? Então é bom aí você se informar, né, daquilo que está acontecendo nesses 2 principais aqui fundos, que o fundo tem uma participação muito relevante, né? Dentro dos fundos da carteira do fundo ele tem 38%, se eu não me engano, no XBXO e 30% no Serra Verde. Então tem uma participação bem relevante de quase 70% do que ele investe em fundo de investimento imobiliário, que não é pouca coisa, tá? Então, baixe o relatório aí, se informe sobre essas questões aí, para a gente poder não ficar também com um relatório tão grande, tá? E também falar aqui sobre um
Uma das empresas aí que tem, né, os financiamentos através dos CRIs, que está na carteira do fundo, né, nessa Brasil Parques, também é muito interessante aqui, ele tem colocado todos os meses, destacado uma empresa e colocado algumas informações sobre ela, tá, algum acompanhamento que o próprio fundo faz também, dentro dos seus papéis, tá? Então tem a Brasil Parques aqui, que é uma empresa que gere alguns parques, construiu inclusive, né, alguns parques interessantes, algumas áreas turísticas. Então tem aqui o Snowland lá em Gramado, né, interessante também, o Akamotion. Então tem os aqui que você pode também se informar sobre essa empresa Brasil Parques, tá? Tem aqui algumas fotos aqui dos parques, né? Interessante esse parque de gelo lá em Gramado, né? Muito interessante mesmo. E tem outros aqui que ele investe, né, em determinadas localidades, tá? Dentro das movimentações do fundo, então a gente verifica aqui a especificação de cada uma delas, né? Então o fundo destacou que as aquisições foram de IPCA e GPM, como a gente verifica aqui, ó, uma em GPM, o restante em IPCA, maioria de cotas sênior, mas também tem um prêmio de risco bem alto aqui, né? Isso pode ser por conta da taxa de inflação, né? Que possa ser que tenha mais um período de alta aí, né, nos próximos meses. Então pode ser que esse prêmio de risco tenha aumentado nesse período, né? E as vendas que ele também fez, a maioria também IPCA, vendeu só aqui com indexação no INPC, mas ele vendeu mais do que comprou, tá? Então rodou a carteira aí, mas diminuiu o portfólio, ó, 23 milhões e meio em compras e 46 milhões em vendas de CRI, mais 10 milhões de vendas, 10 milhões e meio de vendas em fundo de investimento imobiliário, tá? Vendeu o RBRY, fundo que ele recebe provento, mas vendeu 107 mil cotas a R$ 98, tá? E tá fazendo aí, então, rodou a carteira, então, aí com vendas maiores do que as suas compras, tá? Mais para baixo aqui a gente vê, então, a DRE gerencial, onde a gente verifica aqui, né, a especificação de cada receita que entrou no fundo, né? Então, em relação às receitas dos CRIs de mês de outubro, foi aí de 17 milhões de reais, né? Principal que é os juros, né? Os juros de CRIs que manteve-se, né, praticamente aqui estável nesses períodos, né? Já que são juros ali já pré-acordados, né? Praticamente fixos. O que varia é realmente a correção monetária, como a gente verifica que foi 87 mil reais em outubro, né? E é o que dava ali o plus, na verdade, né? Dava um up, inclusive com meses que eram maiores do que a próprios juros de CRIs, eram essas correções monetárias, e o que deu um impacto muito relevante no resultado nas receitas do fundo, tá? As receitas com FIIs não teve muitas alterações, claro, reduziu de acordo com o que tem acontecido no mercado, né? Já que o fundo tem os três papéis, né, os 3 fundos de investimento imobiliário que ele recebe proventos são fundos de CRI, né? Então teve uma pequena redução, mas o principal que foram as negociações que foram negativas, né? Teve prejuízo nas negociações de fundos nesse mês de outubro. E onde fica aplicado o caixa, rendeu aí 370 mil reais. O total de despesas foi de 1,7 milhões, né? Então manteve-se ali praticamente a mesma linha, né, de distribuição. O que não está se pagando é a taxa de performance, né, já que o fundo reduziu bastante preço aí no mercado, reduziu inclusive o pagamento dos proventos, né, como a gente verifica aqui. Então acaba que a performance, não está se pagando performance desde julho, tá? Que são despesas bem relevantes, como a gente verifica aqui nesses meses de junho e maio, né, que impactam muito ali realmente o resultado, mas como tudo reduziu receitas, né? Então, e aí essa despesa acabou reduzindo, mas o impacto não foi o suficiente aqui dentro do resultado, já que as correções monetárias têm aí um impacto muito grande nas receitas do fundo, como a gente verifica aí dentro do histórico, né? Dos resultados do fundo aí desses últimos 2 ou 3 anos, tá? E o fundo manteve a distribuição de 24,2 milhões de reais, mantendo ali R$ 1,10 de distribuição, apesar dos resultados terem sido muito mais baixos, né? Mas ele está utilizando, né, o que ele fez aí de reserva nos últimos períodos, tá? E manteve então aí a distribuição de R$ 1,10 por cota. Aqui é o resultado por cota, né? O que a gente verifica aqui dentro das especificações, né? Então a gente verifica que o fundo já teve ali o resultado de maio, por exemplo, né? Que teve um resultado bem alto de correção monetária, foi de R$ 2,03, né?
A gente verifica que a correção monetária teve um impacto muito grande e agora praticamente resultado de zero na correção monetária, né? Por conta então aí dessas deflações que o fundo acabou pegando, né, nesse período de outubro e setembro, né? Setembro, agosto, né? E não chegou a pegar a inflação positiva de outubro. Dentro do histórico de distribuição, o fundo então mantendo ali, tentando manter os rendimentos acima de 1%, né? E com base no valor de mercado teve esse impacto um pouco maior, né? Já que o fundo está cotado aí, né, abaixo dos R$ 100, né? Então vou mostrar para vocês aqui dentro do resultado aqui, dentro do Status Invest, né? O fundo chegou a tá cotado aí agora, encerrou sexta-feira R$ 98,70, teve uma queda muito grande, né, a partir ali do início de novembro, né? E muitos têm me perguntado, pô, Adriano, por que o fundo tem caído aí, os fundos em geral, né? Os fundos de CRI, apesar da inflação positiva, tem caído. Os fundos de tijolo agora também está caindo, né? É porque acaba que, entre outros diversos fatores, né, de transição de governo, né, inflação no exterior, o principal fator que eu enxergo nesse momento é que a expectativa de alta da Selic voltou, né? Está com uma nova expectativa de alta, né? E a expectativa, como a gente verifica aqui nos contratos futuros, né, de DI, é que essa alta, né, ocorra, né, esse período aí acima, por exemplo, aquele já prevê uma alta a partir ali de 2023, né, então a taxa acaba, provavelmente a meta da Selic vai acabar subindo ali para 14,25%, 14,5% em 2023, e a expectativa de queda dessa taxa, a expectativa é ocorrer somente a partir ali de 2024, tá? De acordo aqui com os contratos futuros aqui, né? Sendo negociados, a gente verifica que contratos em julho de 2024 sendo negociado a taxa de 14%, que aumenta aí a expectativa de que a curva de juros siga numa pequena alta aí para os próximos 12 meses, tá? E a expectativa de queda dessa taxa, a previsão é somente em outubro de 2024, né? A primeira queda da taxa de juros. Então, essa expectativa o mercado recebeu de forma negativa, né? E acaba que, como a gente sabe, a Selic estando alta, a expectativa de saída ali, né, dos investidores em fundos imobiliários acaba ficando menos atrativo os fundos imobiliários e a gente tem essa queda aí, essa debandada daqueles que não investem para o longo prazo, né? Então, principal motivo é a expectativa de alta da taxa de juros, né, para os próximos meses e a expectativa de queda somente para 2024, tá? Essa é a sinalização do mercado que eu enxergo nesse momento como principal fator das quedas dos fundos imobiliários. Bom, vamos continuar aqui. 74% do portfólio do HCTR11 está aí em CRIs, tá? 56% são cotas sênior, então tem aí um grau de risco um pouco menor, e 90% está alocado no IPCA, que é a expectativa do segmento. Aqui são as alocações principais, aqui, como eu falei, dos FIIs, né? Aqui a faixa das obras, né? Então 72% estão com 100% concluída das obras dos CRIs que tem na carteira, e 37% está 100% vendidas, tá? Mais para baixo a gente vai verificar a carteira do fundo, é uma carteira bem robusta. Então você pode fazer uma análise mais detalhada, né? Tem aqui os CRIs pulverizados, os CRIs corporativos, os fundos imobiliários na carteira, né? Que é onde ele tem a maior posição no XBXO11. E aqui, para encerrar, a gente tem aqui o desempenho, né, no mercado secundário, o fundo que reduziu quase pela metade a liquidez de outubro, tá? Setembro foi 191 milhões, agosto 187 milhões e a liquidez caiu para 110 milhões em outubro. Então, o mercado aí não tendo muitas negociações aí, principalmente nesses fundos com maior risco, né? E muito atrelada à inflação, a gente verifica que então teve uma queda muito monstruosa na liquidez do fundo nesse mês de outubro, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Compartilhe se você está aproveitando esse preço
descontado no mercado ou se sua expectativa é que ele caia ainda mais. Compartilhe com a gente, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.